Mateus, capítulo 12. Jesus é o Senhor do sábado. Naquele tempo, passou Jesus pelos campos de cereal em dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e a comer. Quando os fariseus viram isso, disseram-lhe: Olha, os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da preposição que não lhe eram permitido comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Se porém vós soubesseis o que significa misericórdia quero, sacrifícios não condenaríeis os inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Do homem da mão atrofiada. Ao partir dali, entrou na sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas. Eles, para o acusarem, o interrogaram: É permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: Qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado ela cair numa cova, não vai pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo, é permitido fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. Ele a estendeu e ficou sã como a outra. Os fariseus saíram e conspiraram contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. Acompanhou-o uma grande multidão, e ele curou todos os doentes, recomendando-lhes rigorosamente que não dissessem quem ele era, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: Aqui está o meu servo, que escolhi, o meu amado, a quem tenho prazer. Porei sobre ele meu espírito, e ele anunciará justiça aos gentios. Não discutirá nem clamará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará o caniço quebrado e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar a justiça. E no seu nome, os gentios terão esperança. A blasfêmia dos fariseus. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e ele o curou de tal forma que o cego e mudo podia falar e ver. E toda a multidão se maravilhava e dizia: Não é este o filho de Davi? Os fariseus, porém, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá em pé. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, permanecerá em pé o seu reino? Se, porém, eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu os expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar os seus bens, se primeiro não amarrá-lo saqueando então sua casa? Quem não é por mim é contra mim,
e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Cada árvore com seus frutos. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, pois pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que está cheio o coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Eu, porém, vos digo que de toda palavra inútil que os homens falarem, darão conta no dia do juízo. Pois pelas tuas palavras serás inocentado, e pelas tuas palavras serás condenado. O sinal de Jonas. Então alguns mestres da lei e fariseus lhes disseram: Mestre, gostaríamos de ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares estéreis, buscando repouso, mas não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e em ordem. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. A família de Jesus. Falava ele ainda à multidão quando sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. Disse-lhe alguém: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe dera o aviso: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe.